Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma. Vamos falar hoje de Portugal, da pandemia que o assola, das eleições presidenciais. Falaremos depois dos Estados Unidos e do Brasil. Começamos por Portugal e pela pandemia que neste momento está a assolar o país. Está a ser extremamente dramático o que se está a passar em Portugal, com o número de infectados a aproximar-se dos 15 mil diários, o número de mortes a ultrapassar já os 200 diários e a perspectiva de diminuição é muito ténue. Infelizmente, as pessoas desconfinaram durante o Natal e mesmo num período de confinamento acabaram por confinar, pensando que afinal de contas isto era algo de muito leve, que não seria bem para levar a sério. Houve gente que andou aí pelas ruas como se a pandemia não fosse para levar a sério. E agora, nós estamos também confrontados com a estirpe inglesa, que é de mais rápida propagação e mais letal do que a estirpe anterior. E infelizmente, contávamos com uma vacinação rápida. Simplesmente as produtoras de vacinas, nomeadamente a Pfizer e a AstraZeneca, que em breve a vacina da AstraZeneca vai ser aprovada, em princípio irá ser submetida e aprovada pela Agência Europeia do Medicamento no dia 29, e portanto poderá começar a vacinação muito em breve com essa vacina também, para além da Pfizer e da Moderna até. Simplesmente há atrasos na produção de vacinas. E esses atrasos na produção, obviamente, levam a cabo atrasos na distribuição e na vacinação, e as coisas não se vão passar tão rapidamente como estava previsto. Por isso, o exemplo da China, que a China tomou recentemente em Hong Kong, é importante. Portugal já devia ter feito isso, como os países, de uma maneira geral, e a própria Organização Mundial de Saúde devia ter aconselhado, e não aconselhou, que era testar, testar, testar. E nas zonas com surtos de epidemia, pois isolar essas zonas, testar toda a gente, fazer com que os que testassem positivo entrassem de quarentena, vigiar os outros. Se houvesse algum que tivesse dado negativo, mas que houvesse o perigo real de dar positivo, segui-lo e isolá-lo logo que se manifestasse a Covid nesse indivíduo, e isolar as pessoas que com ele contactaram também. Tudo isso eram medidas que não eram difíceis de fazer, muito mais baratas para a economia nacional e, sobretudo, para a saúde pública, nomeadamente para a saúde mental de muita gente. Neste momento, as unidades de saúde estão praticamente à ruptura. É possível aumentar a oferta de meios materiais para combate ao Covid, mas já não é possível aumentar a oferta de meios humanos. E por isso, mais do que nunca, se torna necessário proceder como procedeu a China ainda ontem, antes de ontem, em Hong Kong. Isolar toda uma zona, testar toda a gente, pôr aqueles que deram positivo em quarentena e vigiar aqueles que não deram positivo, mas que mostram algum perigo de apresentar a Covid-19. Com isso, seria possível diminuir
esta incidência dramática que está a pôr de rastros o país. Passamos agora para as eleições para a Presidência da República. A votação, no essencial, vai decorrer no dia da manhã. E começamos por falar, em primeiro lugar, dessa chaga nacional chamada Ventura. Esse André Ventura, um mentiroso militante, um indivíduo que se diz contra o sistema, nos seus cartazes tem dito que é contra o sistema, mas que representa o pior do sistema. Porque o sistema, aquilo que tem feito é essencialmente favorecer os mais poderosos. E o combate dele é contra os mais fracos. É contra os ciganos, que são quase todos pobres, ou muito pobres, ou miseráveis mesmo. É contra os imigrantes, com a fragilidade que todos conhecemos e que todos sabemos que tem, porque Portugal é também um país de imigração. Todos sabemos as fragilidades que sentem os imigrantes num país estrangeiro. É contra os fracos que se manifesta a Ventura. E sempre a favor dos ricos e poderosos. Ele não denuncia os crimes do BES, os crimes que levaram o país à intervenção da Troika. Não, porque ele também é conivente, ele e a gente que o envolve é conivente com esses crimes. O que ele ataca são os ciganos, são os imigrantes, são os mais frágeis. E repare-se relativamente aos imigrantes. É que os imigrantes, em 2019, deixaram para a Segurança Social um saldo positivo de 884,4 milhões de euros. Isto é, foram altamente benéficos para o resto do país. E eles contribuíram de uma maneira decisiva para a sustentabilidade da Segurança Social. Só por má fé, só por ódio criminoso, o Ventura se manifesta contra os imigrantes. E ele manifesta-se contra os ciganos e os imigrantes, criando a aparência de uma unidade nacional, de uma identidade nacional que não existe, que é uma falsidade em termos rássicos, como ele pretende dizer, e colocando-se como um intérprete e um figurante da história. Ele vai ao túmulo de Dom Afonso Henriques, ele filma-se à frente do Castelo de Guimarães, ele invoca-se do exemplo de Nuno Álvares. É uma história antiga, é essa história de recurso à exaltação do passado glorioso para se conseguir uma pertença à unidade nacional e conseguir, no fundo, o poder. Repare-se que já no princípio do século XX, em 1921, houve um movimento chamado Cruzada de Nuno Álvares, dirigido por um indivíduo que foi depois ministro do Salazar, Martinho Nobre de Melo, e esse indivíduo pregava precisamente o exemplo de Nuno Álvares e fazia com que queria fazer com que Portugal tivesse um renascimento, como se o novo Nuno Álvares devesse aparecer para fazer renascer Portugal. Esse Nuno Álvares seria, obviamente, Salazar. O Salazar que veio a seguir. E Salazar foi apoiado por essa cruzada de Nuno Álvares, aliado a um outro partido muito importante, a União dos Interesses Económicos, que englobava os mais importantes potentados económicos do país. Ora, no fundo, esses potentados económicos não se manifestam agora num partido, não há um partido da União dos Interesses Económicos. Mas esses interesses económicos estão aí. E mostram-se não só no Bloco Central, no PSD, no PS, no CDS, mas agora, sobretudo, no Chega. E convém dizer, afirmar bem alto, que o Chega e André Ventura são traidores à pátria. Não são os seguidores dos melhores exemplos nacionais.
Ventura e o seu partido são os seguidores daqueles que, na crise de 1383 e 85, seguiram o Partido Espanhol, o Partido Castelhano. São aqueles que, em 1580, seguiram o Partido Espanhol, o Partido dos Filipes, e que, posteriormente, até com as invasões francesas, acabaram por trair o país e mostrando-se verdadeiros lambabotas de Junot e dos franceses que ocuparam Portugal. Esses indivíduos são os antecessores do Chega. E o Chega agora está a transformar-se em vítima. É algo que, de certo modo, tem sido facilitado pelos seus opositores, eventualmente até por agentes do próprio Chega, que fazem com que, por exemplo, bandeiras da Ana Gomes já tivessem aparecido e nenhum dos indivíduos que levava as bandeiras era apoiante da Ana Gomes. Ele pode ter tido agentes infiltrados e esses agentes levam a cabo pretensas agressões que na verdade não são agressões ao Ventura, mas isso é algo que já aconteceu também no passado. E é uma forma de Ventura se armar em vítima, quando ele, no fundo, não é vítima nenhuma. Ele é um carrasco. E não é sem razão que ele está a apelar a um pretenso Exército Popular Nacional. Repare-se, também Hitler chegou ao poder através dos camisas negras, um exército de milicianos que ele armou a seu favor. O mesmo sucedeu em Itália com Mussolini. Através dos camisas negras, Hitler foi através dos camisas castanhas, Mussolini foi através dos camisas negras, também um grupo de milicianos que Mussolini armou a seu favor. Mussolini com o apoio, obviamente, dos grandes interesses económicos que dominavam a Itália. São esses, precisamente, que estão a apoiar Ventura. E esses que apoiaram Mussolini, que apoiaram Hitler na sua ascensão ao poder, com o pretenso receio do comunismo, ou com o receio real do comunismo, mas cujo poder se revelou mais nocivo ainda do que o poder comunista, esses são os que apoiam agora o Ventura. E são os que estarão dispostos a financiar o seu Exército Popular Nacional. Não tenhamos dúvidas. Ventura, se não for combatido seriamente, se não se consciencializar-se que Ventura é um perigo para a paz dentro do país, o país, Portugal, estará sob sério perigo. Há que combater Ventura. Há que combater os interesses que o apoiam, que desmascarar esses interesses. Que seguir, sobretudo, seguir o dinheiro que financia o Ventura. É importantíssimo, já temos aqui repetidamente referido, que é importante seguir o dinheiro que financia o Ventura. Seguindo o dinheiro que financia o Ventura, nós saberemos quem é quem. Estas eleições poderão, eventualmente, levar a uma segunda volta. Anuncia-se elevadíssima a abstenção e Ana Gomes está a mobilizar o voto útil e parece que, eventualmente, irá conseguir à volta de 15%, 14,5%, 15%. Estima-se já, a última sondagem, ela tem vindo a subir e estima-se que possa atingir 14,5% ou até 15% numa primeira volta. Se calhar essa é a sondagem, mas
poderá eventualmente suceder que o voto militante do Partido Socialista e o voto útil daqueles que votam eventualmente noutros partidos de esquerda, nomeadamente no Bloco de Esquerda e no candidato do Partido Comunista, que esses votos úteis se desloquem a favor de Ana Gomes, juntamente com o grosso do eleitorado do Partido Socialista e algum eleitorado até do centro-direita, que aprecia a Ana Gomes, aprecia a sua frontalidade, aprecia a sua luta contra a corrupção e, eventualmente, poderá esse voto útil, juntamente com o voto ideologicamente identificado, como o voto dos socialistas e até o voto do PAN e do LIVRE, por exemplo, esse voto poderá levar Ana Gomes à segunda volta. Vamos a ver, e talvez, afinal de contas, as eleições não sejam para Marcelo uma espécie de favas contadas e ele não seja apenas coroado como uma espécie de novo rei de Portugal. Falamos agora dos Estados Unidos, de Biden. Começou bem Biden. Começou com uma frase absolutamente notável e que há que registrar para a história. E essa frase é esta: os Estados Unidos devem liderar pelo poder do exemplo e não pelo exemplo do poder. É uma frase paradigmática e temos alguma esperança que Biden siga este caminho. Afinal de contas, ele já tomou medidas que indiciam esse caminho. A primeira medida foi aprovar uma proposta de 1,9 bilhões de euros. Mais do dobro daquilo que a União Europeia está a lançar sobre toda a economia europeia, quando a economia europeia engloba 410 milhões de habitantes e os Estados Unidos apenas cerca de 310 milhões, e quando o produto interno bruto global da União Europeia, no seu conjunto, ou da Europa no seu conjunto, é superior ao dos Estados Unidos. Repare-se que Biden teve a coragem de, no momento em que a economia e, sobretudo, as pessoas precisavam do dinheiro do Estado, distribuir o dinheiro do Estado pelas pessoas e pela economia. Levou a cabo também, desde já, um programa de distribuição de comida e dinheiro pelos mais desfavorecidos, dizendo que nos Estados Unidos ninguém deve passar fome, como tem sucedido nos últimos tempos de Trump. Ele está a promover a legalização dos estrangeiros, pôs fim à ostracização, ao ódio ao estrangeiro de Trump, e está a procurar legalizar os estrangeiros, a acolher os estrangeiros que são essenciais para os próprios Estados Unidos, como Biden muito bem percebe, e só a estupidez de Trump é que não percebia. Está a lutar contra o desemprego. A sua secretária de Estado do Tesouro, isto é, a Ministra das Finanças, o equivalente ao Ministro das Finanças português, Janet Yellen, é uma especialista em trabalho, em direito do trabalho. E uma pessoa assim indica que ela terá uma vontade de levar a cabo um programa que possa combater esse flagelo que, na sequência da pandemia, aflige os Estados Unidos da América, que é o desemprego. Portanto, todas essas medidas, juntamente até com o fim do muro do México, que é uma medida mais simbólica do que outra coisa, todas essas medidas indiciam bom augúrio no início da administração Trump. Também o estender de mãos à Europa. Escolheu também como seu Ministro dos Negócios Estrangeiros Antony Blinken, um amigo da Europa,
um homem que se reivindica como um sobrevivente dos programas soviéticos e, sobretudo, do nazismo. Ele é de origem judaica e essa origem ele reivindica com muito orgulho, não com o sionismo com que Pompeu, o anterior ministro dos Negócios Estrangeiros, isto é, secretário de Estado, exibia, mas com serenidade e com diplomacia. Daí ele pretender já uma alteração das relações dos Estados Unidos com a Europa. As relações dos Estados Unidos com a China irão mudar, não irão mudar muito. Irão mudar sobretudo no estilo, porque o estilo agressivo e espetacular de Trump, em tudo nocivo ao diálogo, não beneficiava muito os próprios Estados Unidos. Porque quer se queira, quer não, a China tem 1.350 milhões de habitantes. Os Estados Unidos têm 310 milhões de habitantes. Portanto, a China tem quase 5 vezes, 4 vezes e meia a população dos Estados Unidos. A geografia importa muito. A China tem vindo a progredir de uma maneira extraordinária, tem sido o país que mais progredido tem no mundo e no ano passado, em 2019, o produto interno bruto da China cresceu 2,3%, enquanto o produto interno bruto de outros países, nomeadamente dos países europeus e dos Estados Unidos, baixou. Quer pela população, quer pelo dinamismo que a sua economia tem mostrado, quer, nomeadamente, pela capacidade tecnológica e científica que a China tem mostrado, a China terá necessariamente de ser um poder a superar os Estados Unidos em termos económicos a nível mundial. Não superará pelo exemplo, e é por isso que as palavras de Biden são tão importantes. Não superará pelo exemplo porque a China será sempre uma ditadura. A China violará os direitos humanos. A China perseguirá os opositores ao regime. A China vigiará os seus cidadãos. E a China quererá impor não só a sua economia, mas a sua vontade a nível mundial. É importante que o unilateralismo chinês não se substitua ao unilateralismo americano que existiu durante muito tempo. E por isso é importante que Biden diga que os Estados Unidos querem liderar pelo seu exemplo. Eles podem liderar, mas com uma aliança. Eles só conseguem liderar com uma aliança, liderando eventualmente uma aliança com os europeus, com a Índia e com a África. Uma aliança quadripartida. Porque, infelizmente, numa sondagem recente ainda, mostrou-se que os europeus confiam um pouco nos Estados Unidos e não acreditam que os Estados Unidos podem liderar o mundo. Acreditam mais na Alemanha de Merkel. Um erro, porque a Alemanha de Merkel é um país é um país médio a nível mundial. Com 85 milhões de habitantes, mais pequeno em tamanho que a França. Portanto, o seu passado brilhante não lhe garante uma dominância a nível mundial. Só com uma aliança segura entre os dois lados do Atlântico e estendida à Índia também, mas na Índia essa aliança terá também de se manifestar através do exemplo. A Índia é um país extremamente desigual, é um país onde existe ainda verdadeira escravatura real, não só desigualdade, não só uma enorme miséria, não só um enorme obscurantismo, mas escravatura real. E isso tem de ser mudado. É importante que, apesar de tudo, que
a Índia seja um país democrático, com eleições mais ou menos livres, e isso dá-nos a esperança que também a Índia pode mudar numa aproximação a uma democracia mais profunda, a uma democracia não só formal, mas uma democracia substancial, para a qual devem caminhar os Estados Unidos, deve caminhar a Europa e a Índia portanto, e os seus aliados, que se deseja que sejam aliados africanos. Se isso for feito, o mundo viverá tempos melhores. Esperamos que Biden consiga fazê-lo. Duvidamos já que ele consiga outro dos seus principais objetivos, que é unir a América. Trump deixou a América dividida. Deixou uma grande parte da América cheia de ódio. E isso deveu, sobretudo, ao obscurantismo religioso, ao terraplanismo, à negação da ciência, à negação de tudo aquilo que o saber nos diz e à negação do próprio saber. Repare-se que a América que hoje nós temos na cena mundial é uma América profundamente ignorante. Não tem comparação nenhuma com o saber geral de outros países, nomeadamente com a cultura dos chineses ou até com a cultura dos cubanos, dos pobres cubanos ali ao lado. Não tem nada a ver a ignorância generalizada da América com alguns nichos, com uma pequena parte de altíssimo saber, mas com a esmagadora maioria dos americanos mergulhados na maior das ignorâncias. É algo que será praticamente inultrapassável para numa legislatura como a de Biden. E só com uma mudança da estratégia americana isso poderá ocorrer. O Partido Democrata tem gente nova, nomeadamente Alexandre Ocasio-Cortez, que é gente da esquerda do Partido Democrático, ou do Partido Democrata, e esperamos que essa gente tenha cada vez mais um maior peso no Partido Democrata e um maior peso na América, para que, efetivamente, a América lidere pelo seu exemplo, pelo poder do seu exemplo e não pelo exemplo do seu poder. Terminamos agora com o Brasil, como fazemos habitualmente. O Brasil da tragédia, da desgraça que o está a assolar. Um estudo recente do Centro de Investigação e Estudos de Direito Sanitário da Universidade de São Paulo recentemente publicou um estudo bastante substancial, bastante aprofundado, e esse estudo conclui o seguinte: o nosso estudo revelou uma estratégia institucional de propagação do vírus promovida pelo governo brasileiro e pelo presidente Bolsonaro. Isto é, esse estudo revela que foi propositado tudo aquilo que Bolsonaro disse com o objetivo de espalhar o vírus pela população brasileira. Porquê é que ele disse? Por simples maldade, por interesses escondidos, não se sabe porquê. Mas a sua estratégia negacionista do vírus, a sua estratégia de alegar que não era necessário usar máscara para as pessoas se protegerem, a sua estratégia de dizer que a cloroquina e a hidroxicloroquina seriam suficientes para combater o vírus, foram estratégias absolutamente criminosas e, muito provavelmente, até ao final deste ano, cerca de 500 mil brasileiros, de acordo com as estatísticas oficiais, a realidade será bem pior do que essa, morrerão em consequência
da Covid-19. Em consequência da atuação criminosa do governo de Bolsonaro e contra a sua vontade, só agora começaram a ser distribuídas as vacinas. Faltou oxigênio em muitas regiões do país. O caso de Manaus foi um caso paradigmático da falta de oxigênio no Brasil, que levou à morte de centenas de pessoas, incluindo crianças. O chefe, o cacique Rouhani, um cacique índio, chefe de uma nação índia, apresentou no Tribunal Nacional e Internacional, em Haia, uma queixa por genocídio, por crimes contra a humanidade praticada por Bolsonaro e pelo seu governo. Não é só Bolsonaro, são todos aqueles que colaboram com ele que devem ser julgados e condenados por crimes contra a humanidade. Crimes propositados como demonstrou a Universidade de São Paulo neste seu estudo. É óbvio que Bolsonaro e aqueles que o apoiam, o seu governo, a sua entourage, seguem os interesses de alguém. Nomeadamente, é importante saber o rastro do dinheiro da cloroquina. Por onde é que tanto dinheiro gasto na compra da cloroquina, que era completamente não só inútil para combater a Covid-19, mas inclusivamente prejudicial à saúde pública? De onde é que veio, para onde foi esse dinheiro? É importante seguir o rastro do dinheiro da cloroquina. É importante seguir o rastro do dinheiro das armas, porque o negócio das armas é um dos principais apoiantes e sustentáculos de Bolsonaro. E isso não é feito sem dinheiro. É importante conhecer o rastro desse dinheiro do negócio das armas. É importante fazer-se uma investigação séria sobre isso. Um governo que substitua esse governo criminoso de Bolsonaro terá de fazer isso. É importante que os seus apoiantes, os seus seguidores, sejam moralmente apontados como culpados também, como corresponsáveis por estes crimes. Há gente que não é intelectualmente indigente a apoiar Bolsonaro, mas é gente motivada pelo ódio, pela ganância, pela estupidez. Porque há muita gente estúpida que não deixa de ser inteligente, não deixa de ter até alguma cultura. Mas a ganância, o ódio, transformam-se em estupidez para apoiar gente da baixeza, um criminoso comum, um idiota chamado Bolsonaro. E o bando que o apoia, nomeadamente o bando dos seus filhos. Todos eles devem ser julgados. Os apoiantes julgados moralmente. Os colaboradores diretos, julgados com Bolsonaro criminalmente. Esperamos que isso venha a acontecer e que este regime criminoso de Bolsonaro não acabe impune para exemplo de futuros regimes no Brasil e noutros países da América Latina, outros regimes idênticos, como seria o de um regime em Portugal, com o Chega de Ventura, com a Le Pen em França, com o Salvini em Itália e outros semelhantes que seguiriam o caminho de Trump e o caminho de Bolsonaro que eles elogiam. E a criminalização de Bolsonaro e dos seus colaboradores servirá de prevenção e de exemplo para esses criminosos que estão a erguer cabeça dentro da Europa e a fazer renascer a tragédia do nazismo e do fascismo pelo continente europeu e pelo mundo. E com este termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que subscrevam no YouTube o canal da Rádio Transforma, que partilhem este programa, que interajam com ele, que o critiquem, ou que o elogiem, e que coloquem gostos, inclusivamente. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.
Política Impura, na Rádio Transforma.